O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Estimados irmãos, estamos na última semana da Quaresma, a quinta semana, que é também chamada Semana da Paixão, Semana das Dores de Nossa Senhora. E é justamente neste domingo é que nós cobrimos as imagens das igrejas. E o gesto de cobrir as imagens é justamente para sinalizar de que estamos para celebrar a paixão do Senhor. Por isso, cobrir as imagens dos santos significa que nestes dias que se aproximam, os dias da paixão, nós devemos estar totalmente voltados para o mistério da cruz de Cristo. Por isso, cobrir os santos significa deixar de lado, nestes dias, as nossas devoções particulares, nossas devoções aos santos, e nos centrarmos nestes dias no grande mistério da nossa salvação, que é o mistério da cruz. E nestes dias que nós vamos celebrar a paixão do Senhor, não são dias apenas de comoção, mas muito mais do que isso. O Senhor não deseja que nós choremos por Ele. Ele mesmo, quando encontrou aquelas mulheres no caminho do Calvário, teria dito a elas: Não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão, etc, etc. O que Jesus quis dizer com isso? Chorai por vós mesmos, por vossos filhos, porque dias virão em que vocês também vão, de certa forma, arrepender-se de ter dado à luz, de ter nascido, porque entregaram o Filho do Homem, porque os vossos pecados sim, devem ser motivo de vossas lágrimas, porque o vosso pecado vos afasta de Deus, o vosso pecado vos impede de aproximar-se da salvação. É por eles que vós deveis então chorar, não por mim. Por isso, como o próprio Jesus também vai dizer,
que quando o Filho do Homem for levantado, ou seja, exaltado na cruz, atrairei todos a mim. Portanto, a paixão do Senhor não é motivo de comoção, mas de atração. O Senhor nos atrai para Ele. E contemplando o mistério da cruz, contemplando o mistério da dor, nós somos chamados a reconhecer na dor, no sofrimento, o amor de Deus por nós. Por isso também nós celebramos nessa semana a Semana das Dores, pois Nossa Senhora nos ajuda a compreender que toda dor no amor se torna oferta, doação, oblação. Toda dor no amor se torna expressão maior do amor, expressão maior do quanto nós somos amados por Deus. Portanto, Nossa Senhora aos pés da cruz simboliza toda a humanidade que é chamada a estar com Jesus na cruz e permanecer com Ele na cruz, passar pelos sofrimentos, passar pela morte, para também alcançar a ressurreição. Olhando para as leituras de hoje, meus irmãos, nós vemos então aquilo que nos impede de aproximar-se da salvação, que nos impede muitas vezes de reconhecer esse amor manifestado a nós por Cristo, sobretudo na cruz, que é o pecado. Por isso todas as leituras nos convidam a fazer uma memória, a uma recordação. Eu já disse isso em outras reflexões. A palavra recordar vem da raiz da palavra, a etimologia da palavra recordar vem do latim cordis, corda, coração. Recordar significa trazer de novo ao coração. Por isso as palavras de hoje convidam o povo a recordar, trazer de novo ao coração aquilo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. Por exemplo, a primeira leitura, o profeta Isaías convida o povo a recordar o que Deus fez com eles. Quem que abriu uma passagem no mar, um caminho entre águas impetuosas? Quem é que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos? Pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados. Quem foi que vos libertou? Quem foi que abriu uma estrada no deserto e fez correr rios na terra seca? Quem foi? Foi Deus. Portanto, o profeta convida o povo a recordar as maravilhas que Deus fez com eles. E recordando essas maravilhas, não apenas como uma recordação do passado, mas esta recordação nos ajuda no presente a reconhecer o quanto Deus nos ama. E assim também o Salmo 125, o Salmo de hoje: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, recordemos essas maravilhas. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, quando o Senhor encheu de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções, quando o Senhor mudou a nossa sorte como torrentes no deserto, quando o Senhor fez alegrar-se os que choraram de tristeza, portanto os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Portanto, maravilhas fez conosco o Senhor. É recordar essas maravilhas que o Senhor fez, para que possamos ter sempre presente o quanto o Senhor nos ama. São Paulo, na segunda leitura, a mesma coisa. Esta verdade consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos,
tornando-se semelhante a Ele na morte, unindo-se a Ele no sofrimento e na morte, para poder com Ele também participar da ressurreição. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. E aqui uma expressão muito bonita da misericórdia de Deus nas bocas de Paulo, pois Paulo experimentou a misericórdia de Deus na sua própria vida. Ele, de um pecador, perseguidor, foi convertido pelo amor de Cristo. E aí nos diz São Paulo: mas não que eu seja perfeito, que eu já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, corro para me tornar perfeito. E o que me torna perfeito? Cristo. Portanto, corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, nós também corremos ao encontro de Cristo, mas também temos que ter essa certeza de que também nós já fomos alcançados por Ele, pelo seu amor. E o fato de recordar que fomos alcançados pelo amor de Cristo nos ajuda a não desanimar e irmos ao encontro dele em busca da salvação. Portanto, celebrar o mistério da cruz é celebrar o mistério do amor de Deus pelos homens, para que os homens tomem consciência do amor que Deus tem por nós e também busque alcançar esse amor, alcançar esta salvação, mudando de vida, convertendo-se. É por isso que a gente muda de vida. Mudamos, nos convertemos, nos transformamos pela certeza do amor que Deus tem por nós. E aí, quando olhamos para o Evangelho, vemos a atitude de Jesus com aquela mulher pecadora, aquela mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Jesus expressa muito bem naquela cena de que Ele deseja condenar todo tipo de pecado. Jesus condena o pecado, mas Jesus quer salvar o pecador. Jesus condena o pecado, mas Jesus quer reconciliar o pecador para si. Jesus quer salvar o pecador, e por isso Ele se fez também pecado. Não que Ele pecou, mas Ele carregou sobre si as dores, as consequências do pecado. Na cruz Ele foi crucificado como um malfeitor, como um pecador, e por isso Ele carregou os nossos pecados, Ele assumiu os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos deixar reconciliar por Ele, e com Ele também morrendo para o pecado, possamos viver uma vida nova, possamos viver a ressurreição. Por isso Ele condena o pecado. Na cruz Ele condena todo o pecado, mas quer salvar o pecador, quer reconciliar-nos todos com Deus, para que sejamos salvos. E ao mesmo tempo desmascarar todo tipo de hipocrisia. A hipocrisia nos afasta de Deus. A hipocrisia faz com que nós tenhamos um comportamento que deveria ser reflexo da atitude de que somos. Na verdade, a hipocrisia é apenas uma aparência daquilo que nós deveríamos ser e não somos, né? Esse é o hipócrita. Quem é o hipócrita? É aquele que exige dos outros, que prega a verdade, que prega a perfeição, mas ele não a pratica, muito pelo contrário. Jesus condena a hipocrisia, Jesus desmascara a hipocrisia daqueles homens que apresentaram aquela mulher que foi surpreendida em adultério. Primeiro, que vejam, a mulher foi surpreendida em adultério, com quem? Com quem? Só a mulher? E quem que estava com ela? Então, para mostrar aqui já a hipocrisia daquele tempo, Portanto, a mulher, nesse sentido,
é vista como uma pecadora, mas existe um pecador também, né, que eles não levaram, para justamente provocar Jesus. Na verdade, eles não queriam condenar a mulher, eles queriam condenar Jesus. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles estavam preocupados em pegar Jesus. Eles estavam, na verdade, querendo acusar Jesus, e por isso, com o desejo de julgar e acusar Jesus, eles apresentam esta mulher surpreendida em adultério. E a lei de Moisés então prescrevia que ela deveria ser apedrejada. E vós, e tu, e vós, o que dizeis? O que tu dizes, Jesus? E Jesus então não diz nada no primeiro momento. Jesus se inclina e começa a escrever no chão. O evangelista não diz o que Jesus escrevia no chão. Interessante, porque ele diz tudo o que aconteceu, mas não diz que Jesus escrevia no chão, mas não diz o que Jesus escrevia. Certamente o evangelista deixou isso em aberto para que haja a interpretação, a nossa interpretação. Alguns padres da igreja, santos padres da igreja, refletiram sobre esse gesto de Jesus. São Jerônimo, por exemplo, diz que no momento que Jesus se inclina e começa a escrever no chão, diz que Jesus estaria escrevendo no chão os pecados daquelas pessoas que estavam ali julgando a mulher, que estavam ali acusando aquela mulher. Diz que Jesus então começou a escrever os pecados daquelas autoridades no chão, e isso gerou um grande constrangimento. Imagine só Jesus começar a escrever aqui no chão os nossos pecados, né? Expondo os nossos pecados, né? E o Evangelho diz inclusive que começou então a levantar-se, né? Eles começaram a se levantar e começaram a sair, começando por quem? Pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Quem são os mais velhos? Os mais velhos são os mais sábios, os mais honestos, os exemplares, né? Os perfeitos. Os mais velhos sempre foram considerados, naquele tempo, sobretudo, os mais sábios, o exemplo, o modelo a ser seguido, né? Portanto, no templo, as grandes funções eram dos mais velhos, para os mais velhos. Os presbíteros, quer dizer o mais velho, o ancião. E por isso então começaram a sair os mais velhos, porque Jesus começou a escrever o pecado deles lá no chão. E aí eles saíram para não ficarem expostos. São hipócritas, né? São hipócritas. Outro padre da igreja, Santo Agostinho, diz que Jesus estaria escrevendo no chão para mostrar que ele é o legislador. É ele que agora coloca a nova lei. Se a lei de Moisés dizia que era para apedrejá-la, a nova lei estabelecida por Jesus é o contrário. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Portanto, diante destas palavras, eles também se sentem, de certa forma, provocados, se sentem constrangidos e deixam então o lugar onde Jesus estava com aquela pecadora. E Jesus, voltando-se para ela, diz: ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Podes ir, mas de agora em diante não peques mais. Jesus apresenta aqui o poder do perdão, o poder da reparação, o poder da contrição. Nós também, meus irmãos, temos que reconhecer que somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados, mas sempre que nós nos apresentamos diante do sacerdote para pedir perdão, temos que também ter essa atitude da contrição, de não mais pecar, né? Não podemos ir confessar já pensando, bom, vou me confessar, mas vou pecar de novo, confesso de novo. Não,
Todas as vezes que nós nos aproximamos da confissão, nós temos que nos aproximar com esse desejo sincero de não querer o pecado, de querer ser salvo, de reconhecer o amor que Deus tem por nós e que perdoa todo o pecado. Apesar dos pecados que ali são confessados, são todos absolvidos, todos são perdoados, mas é preciso também da nossa parte a contrição do coração, o desejo, o propósito de não mais pecar. Portanto, vai e não peques mais. Esse deve ser o desejo de todo cristão. Essa deve ser a nossa busca, a busca por alcançar Cristo, certos de que já fomos alcançados por Ele. A busca de ir ao encontro de Cristo, certos de que Ele vem ao nosso encontro. Mas isso não pode nos acomodar, isso deve fazer com que nós nos esforcemos para nos converter, para mudar de vida, para corrigir os nossos erros e melhorar e ser melhor. Portanto, meus irmãos, ao aproximar-se os dias da paixão do Senhor, vamos de fato viver esse mistério do amor, reconhecer que Deus nos ama. E uma das formas de reconhecer que Deus nos ama é reconhecer que somos pecadores. Se eu não acredito no amor de Deus, dificilmente vou ter coragem de chegar diante dele e dizer: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno, já não mereço ser chamado de teu filho. Não é o que falava o filho no domingo passado? Já não serei como esta mulher pecadora que se coloca diante de Jesus, esperando que fosse apedrejada por aqueles hipócritas, mas certamente confiava que o Senhor daria uma sentença justa para ela, como de fato deu. Portanto, ao aproximar-se os dias da paixão, vamos também nós nos aproximar de Jesus, através da confissão. Quanto tempo faz que vocês não se confessam? Não precisa dizer aqui em voz alta, né? Eu vou começar a escrever no chão aqui, quem são os que fazem mais tempo que não se confessam, tá bom? Aí vai começar a levantar e sair, né? Como fez Jesus. Não. Quem há muito tempo não se confessa, procure se confessar. Não tenha medo de se confessar, confie no amor de Deus, confie no amor de Cristo. Ele quer alcançá-lo, mas deseja que você também se abra para que Ele o alcance. Ele quer transformar seu coração, mas para isso Ele espera que você também se disponha, reconheça o seu pecado e confesse o seu pecado diante do sacerdote, que é o ministro de Cristo na terra, para receber os nossos pecados. O padre não está ali para ouvir histórias, ouvir casos. O padre não está ali interessado no que você fez. O padre está ali como instrumento da misericórdia de Deus para ouvir os teus pecados. Em nome de Deus, ouvi-los e em nome de Deus poder dizer a cada um de vocês: eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz e não peques mais. Essas palavras não são apenas poesia, teoria. Essas palavras não são apenas no nível sobrenatural. Essas palavras são concretas, essas palavras são ditas pelo próprio Cristo através do seu instrumento na terra, por meio da Santa Igreja, que é o sacerdote. Portanto, se você quer ouvir estas mesmas palavras de Cristo, é preciso que você se aproxime do sacerdote e se confesse, e para ouvir essas palavras. E essas palavras são palavras de vida eterna, são palavras que curam, são palavras que transformam a sua vida. Por isso, não tenha medo, não tenha vergonha de se confessar. Às vezes a gente não se confessa e usa a justificativa de que não sabe se confessar. Não existe esse não sabe se confessar. Claro que a gente sabe. O que é confessar? O que é confessar? O que é confessar os pecados? Dizer os seus pecados. Chegar ali e dizer:
Padre, eu pequei, estes são os meus pecados, isso. Ah, padre, mas eu não tenho grandes pecados, pecados graves. Graças a Deus. Certamente, talvez muitos aqui não tenham mesmo pecados graves, mas tem pecados veniais. Em vez de ter paciência, se irritou. Em vez de ser tolerante, explodiu. Em vez de, enfim, pecados que são verdadeiramente pecados leves, que nós chamamos de veniais. No entanto, ao menos uma vez por ano, até mesmo destes pecados, nós temos que pedir perdão, para que haja esse movimento da nossa contrição, do nosso coração, para que haja essa disposição de ir até o sacerdote e se confessar, né? Então, às vezes nós temos aqui dois extremos: aquele que quer se confessar, se deixar todo dia, né? Todo dia às vezes aparece a mesma pessoa, então também parece que não acredita muito na confissão, no perdão, na reconciliação, no amor de Deus. E cadê o propósito de não pecar mais? Mas também temos o outro extremo, daquele que se acha perfeito, daquele que se acha, de certa forma, perfeito a ponto de achar que não tem pecado algum, que não precisa pedir perdão. É a vaidade, o orgulho que nos impede, muitas vezes, de nos aproximar de um sacerdote e dizer: pequei, estes são os meus pecados e peço perdão. E Deus perdoa sempre, porque Deus quer reconciliar-nos com Ele, Deus quer transformar a nossa vida para Ele. Por isso Deus quer nos alcançar, mas é necessário também da nossa parte esse desejo de ir ao encontro de Cristo, ao encontro do perdão. Por isso, meus irmãos, teremos aí essas oportunidades. Esta semana temos os chamados mutirões de confissões em nossas paróquias. Todos os dias da semana, praticamente à noite, temos numa paróquia. Todos os padres se reúnem naquela igreja para atender os fiéis, por isso se chama mutirão, né? Na terça-feira lá na Boa Esperança, na quarta-feira será na São José Operário, na sexta-feira na São Benedito e no sábado aqui na Matriz. Próximo sábado, a partir das 8 da manhã, os padres estarão aqui para atendê-los em confissão. Aproxime-se do sacerdote, busque o perdão de Deus, busque essa reconciliação verdadeira, expressão do amor de Cristo por nós, e certamente nós celebraremos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, não apenas como uma encenação, mas de fato como uma expressão concreta do quanto Deus nos ama e do quanto também nós amamos a Deus e queremos nos deixar transformar pelo seu amor através do perdão. Assim seja. Amém.